Este é o relato de um padre exorcista de uma pequena igreja numa cidadezinha turística no interior de Minas Gerais. Esse tipo de relatório é comum, já que todos os padres sempre têm que mandar relatórios de seus exorcismos ao Vaticano. Algumas vezes, esses relatórios param na internet. Foi o caso deste. Sara era o nome da garota. Chegou à igreja já completamente possuída, com a pele macilenta, pálida, os lábios rachados e os olhos vermelhos. Todos os sintomas clássicos de uma possessão em primeiro estágio. Pedi a ela que contasse sua história. Ela havia chegado na cidade há uma semana. Veio de férias com os pais, o irmão mais novo e o cachorrinho da família. Iriam ficar numa das cabanas do bosque aproveitando a beira do lago para nadar e pescar. Mas Sara não queria vir à nossa cidadezinha. Isso porque tinha deixado onde morava o namorado e, de acordo com ela, não conseguia passar um dia sequer longe dele. Sabe como são os adolescentes, cheios de paixões arrebatadoras. Sara nos contou também algo inquietante. Fazia parte de um grupo de bruxas adolescentes. Existem vários grupos como o dela. Alguns não passam de brincadeira, outros só fazem feitiços inofensivos, já outros poucos são compostos por verdadeiras bruxas das trevas com contratos de sangue com demônios poderosos. Esses são os perigosos. Ela não soube nos dizer a qual tipo de grupo pertencia. Era nova, tinha sido convidada por uma amiga um pouco antes de sair de férias. Sem saber o que fazer com o desespero de deixar o namorado na cidade, ela apelou para esse grupo e lá ensinaram a fazer o encantamento para que se teletransportasse. Claro que não existe tal coisa, mas ela acreditou. Primeiro relutou dizendo que tinha medo, mas depois topou tentar. Nos contou que passou um dia inteiro desenhando um pentagrama no bosque, escolhendo a madeira certa para fazer o ritual e chegou até mesmo a sacrificar um peixe. E na meia-noite saiu escondida dos pais da cabana. Foi até a mata fechada, comeu o peixe cru, dançou e cantou para os demônios. Óbvio que não conseguiu se teletransportar, mas nos disse que sentiu uma brisa morna acariciar seu corpo e que um trovão estourou nos céus. No outro dia, ela acordou decepcionada e com a mãe batendo na porta do quarto para que ela fosse nadar no lago com o irmão mais novo. Ela obedeceu, vestiu-se e foi com o irmão e o cachorrinho da família. Minutos depois de mergulhar na água, seus olhos e narinas começaram a sangrar sem parar. Ela teve que voltar para casa, se sentia mal, como se estivesse com o estômago enjoado, e ficou de cama. O pai não quis saber da doença de Sara e disse que ela estava se fazendo de doente para poder voltar e ver o namorado. A mãe, preocupada, a deixava descansar. Na madrugada desse mesmo dia, ela acordou e teve os primeiros sinais claros de possessão. Nos disse que escutava muitas vozes em sua mente. Ela não conseguia parar de ouvir e recebia ordens dessas vozes. Ordens incessantes, toda hora, a cada minuto, a cada segundo. Essas vozes diziam a mesma coisa. Vá à cozinha e pegue uma faca. Vá à cozinha e pegue uma faca. Sara resistiu na primeira noite, mas não conseguiu dormir nada. Seu corpo ficou fraco e, como sabemos, isso só acelera o processo de possessão. Na segunda noite, nos contou que teve um pesadelo. Sonhou que dormia em sua casa na cabana e, quando abriu os olhos, viu diante de si uma figura alada com cabeça de bode e asas de morcego. Essa figura abriu a boca e uma língua pontiaguda com metros e mais metros de comprimento desceu sobre seu rosto. Ela gritou e o monstro lambeu a sua face. Depois disso, ela acordou engasgada, sem conseguir falar. Já acordada, as vozes na cabeça estavam ainda mais fortes. Continuavam repetindo aquela mesma frase. Vá à cozinha e pegue uma faca. Ela correu até o quarto dos pais e implorou no pé da cama para que fossem embora. Mas o pai não quis, não acreditou que ela estava dizendo a verdade e a enxotaram dali. Pobre garota. Nos contou com lágrimas nos olhos vermelhos, já quase entregues ao demônio, que depois disso sentou-se no chão do quarto e ficou no escuro com as mãos na cabeça, balançando de um lado para o outro e tentando resistir às ordens.
mas ela cedeu, não conseguiu. Obedecia a todos os comandos só para fazer aquilo parar. Foi até a cozinha e pegou a maior faca que pôde encontrar. A voz parou. Ela tremia aterrorizada pela ideia daquilo voltar. E voltou segundos depois, quando o cachorrinho veio lamber os pés da garota. Queremos sangue. Queremos sangue. Queremos sangue. Repetiam as vozes. Eram muitas, umas mais agudas, outras mais graves. Algumas eram só barulhos que se misturavam a sons enervantes, desesperador, angustiante e de uma simplicidade fatal. Eles queriam sangue e ela precisava dar a eles. O sangue. Onde arranjar o sangue? Queria sangue. O cachorrinho ali aos seus pés tentou resistir, mas as vozes não paravam. Sua cabeça agora doía. Quase não conseguia enxergar, tamanha a dor. Ao escutar um choro bem fininho, soube que tinha feito o pior com o cachorrinho e agora tinha sangue. Quando acordou no outro dia, ainda na alvorada, tinha as roupas sujas. Agora as vozes tinham se calado, mas sabia o que tinha feito e se desesperava. Quando os pais acordassem, iriam ver o cachorrinho na cozinha. Pediu ajuda ao grupo de bruxas mais uma vez. Uma outra disse aos risos que ela havia sido possuída. Que crueldade! Fugiu da cabana mais uma vez, andou por 10 quilômetros até a cidadezinha mais próxima de onde estavam e entrou aqui nesta igreja pedindo ajuda. Como eu disse, já tinha a pele pálida como são os demônios, os lábios rachados e os olhos vermelhos. Hoje mesmo, seu corpo estaria totalmente entregue se não tivéssemos nos apressado. Eu e meu assistente reconhecemos na hora a possessão. Ela não precisou nos provar nada. A colocamos numa salinha e lá iríamos tentar tirar o demônio, mas quando iniciamos o ritual, ela voltou ao normal. Em toda a minha vida como padre exorcista, nunca tinha visto nada igual a isto. A vigiamos por horas, quase o dia todo, mas nada da possessão voltar a dar sinais. Sua família chegou desesperada à cidade procurando por ela. Sara nos pediu que não falássemos nada a eles e assim fizemos sua vontade. Não podíamos prendê-la aqui, de modo que foi embora com a família. Peço ao Vaticano que investigue o caso. No final do documento tem a assinatura do padre responsável, mas manteremos ela em sigilo. Pesquisamos sobre ele e descobrimos que ele e o assistente morreram 2 dias depois que enviou esta carta. Não sabemos a identidade real de Sara, mas ela está vivendo em algum lugar por aí.